paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Vamos mais um resumo de 1 Samuel, capítulo 26, onde vemos mais um episódio da longa perseguição de Saul a Davi. Os ifeus vão novamente até Saul e denunciam o paradeiro de Davi. Saul, por sua vez, parte com 3.000 homens para capturá-lo, acampando no deserto. Davi, sabendo disso, envia espias e em seguida vai até o acampamento de Saul à noite. Ele vê Saul dormindo com sua lança cravada no chão, ao lado da cabeça, e seus soldados ao redor. Em vez de matá-lo, Davi pega a lança e a bilha de água que estavam junto a Saul e sai sem ser notado, pois Deus havia feito cair um profundo sono sobre eles. Depois, Davi, de uma coluna distante, chama Abner, o chefe do exército de Saul, repreendendo por não ter protegido seu rei. Saul reconhece a voz de Davi e, tocado por suas palavras, confessa seu pecado e abençoa Davi, reconhecendo que ele será grande e terá sucesso. Davi então devolve a lança a Saul e cada um segue seu caminho em paz. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 26. Vieram os cifeus novamente ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Áquila, ao oriente do deserto. Saul desceu ao deserto de Sive com 3.000 homens de Escol, de Israel, para ir em busca de Davi. Acampou na colina de Áquila, ao oriente do deserto, à beira do caminho. Davi, porém, que habitava no deserto, vendo que Saul tinha seguido até ali, mandou espiões e soube com certeza que ele tinha chegado. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado, chegando mesmo a descobrir o local onde o rei se deitava ao lado de Abner, filho de Ner, chefe do exército. Saul dormia no acampamento, rodeado de toda a sua gente. Davi disse então a Abimeleque, o Iteu, e a Abjessé, filho de Sárfia e irmão de Joabe: Quem quer descer comigo ao acampamento de Saul? Eu, respondeu Abjessé, irei contigo. Davi e Abjessé penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a sua lança cravada no chão ao lado de sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Abjessé disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me cravá-lo por terra de um só golpe de lança, sem precisar de um segundo golpe. Não o mate, respondeu Davi. Quem poderia impunemente estender a mão contra o ungido do Senhor? E ajuntou: Por Deus, só o Senhor golpeará, ou ele morrerá quando chegar o seu dia, ou perecerá em batalha. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora toma a lança que está à sua cabeceira com a bilha de água e vamos-nos. Apanhou Davi a lança e a bilha de água que estava à cabeceira de Saul e se foram, sem que ninguém os tivesse visto, ou os advertisse mesmo de leve, mas todos dormiam, porque o Senhor os tinha sepultado em um profundo sono. Davi passou para o outro lado e parou ao longe, no cimo do monte, de forma que havia bastante espaço entre eles. Então bradou aos soldados de Saul e Abner, filho de Ner. Não, respondeu Abner. Quem és tu, replicou Abner, que gritas assim para o rei? Davi disse a Abner: Afinal, não és tu um homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o rei teu senhor, tendo entrado alguém aí para matá-lo? Não é bonito o que fizeste, por Deus, mereceis a morte, porque não velaste sobre o vosso senhor, o ungido do Senhor. Olhe um pouco, onde estão a lança do rei e a bilha de água que estavam junto à sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: É tua esta voz, ó meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E ajuntou: Por que o meu senhor persegue o seu servo? Que fiz eu? Que crime cometi? Que o rei, meu senhor, digne-se ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor que te excita contra mim, receba ele o perfume de uma oferenda. Mas se são homens, sejam eles malditos diante do Senhor. Porque me expulsam para tirar minha parte da herança do Senhor. E dizem-me: vai servir a deuses estranhos. Ó, não corra o meu sangue sobre a terra, longe da face do Senhor. O rei de Israel pôs-se em campanha contra uma pulga,
como se persegue nos montes uma perdiz. Saul disse: Fiz mal, volta, meu filho Davi, não te farei mais mal algum, pois que neste dia respeitastes a minha vida. Procedi neciamente, cometi um grandíssimo pecado. Davi respondeu: Eis aqui a lança do rei, venha um de teus homens buscá-la. O Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele te havia entregue hoje em meu poder, mas não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim como a tua vida foi preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me salvará de toda a tribulação. Saul disse a Davi: Bendito sejais, meu filho Davi. Tu triunfarás seguramente em todas as tuas empresas. Davi retomou o seu caminho e Saul voltou para sua casa. No resumo de 1 Samuel capítulo 27, vemos Davi temendo que Saul continue a persegui-lo até matá-lo. Decide então buscar refúgio entre os filisteus, antigos inimigos de Israel. Ele vai até Aquis, rei de Gate, levando consigo seus 600 homens, suas famílias e seus bens. Davi pede a Aquis uma cidade onde possa morar com seu povo, e o rei lhe concede Ciceleg. Assim, Davi e seus seguidores vivem entre os filisteus por 1 ano e 4 meses. Quando Aquis pergunta sobre as suas ações, Davi engana o rei, fazendo pensar que ele atacava as terras de Judá, seus próprios irmãos. Assim, Davi ganha a confiança de Aquis, que acredita que ele se tornou seu aliado para sempre. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 27. Dia virá, pensava Davi, em que perecerei pelas mãos de Saul. O melhor que posso fazer é refugiar-me na terra dos filisteus. Saul renunciará então a buscar-me por todo o território de Israel, e eu lhe escaparei. Partiu, pois, Davi com seus 600 homens e foi para junto de Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Permaneceu junto de Aquis em Gate, ele e sua gente, cada um com sua família. Levou consigo suas 2 mulheres, Aquinoa de Jezrael e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal. Saul, tendo sabido que Davi se refugiara em Gate, desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis: Se achei graça aos teus olhos, dai-me um lugar nas cidades do campo, onde eu possa morar. Porque haveria o teu servo de morar contigo na cidade real? Aquis deu-lhe Ciceleg. Por isso Ciceleg ficou pertencendo aos reis de Judá até o presente. O tempo que Davi passou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens saíam e faziam incursões entre os jeruseus, os gerezeus e os amalecitas, populações que habitavam de longa data a região de sul até a terra do Egito. Davi assolava a região sem deixar com vida homem ou mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes e voltava para Aquis. Onde fizestes hoje incursão? Perguntava Aquis, e Davi respondia: Para o leste de Judá, ou para o sul dos Jerameelitas, ou para o sul dos Sineus. Mas não deixava com vida homem ou mulher, para não ter de levá-los a Gate, temendo que o denunciasse, contando a verdade do que ele fazia. Assim o fez durante todo o tempo que passou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi. Ele se torna odioso ao seu povo de Israel, pensava ele, e será para sempre o meu servo. No resumo de 1 Samuel capítulo 28, vemos um dos episódios mais dramáticos da vida de Saul. Desesperado, ele decide fazer algo proibido. Procura uma necromante, uma mulher de Endor, que invocava espíritos. Disfarçado, Saul vai até a ela à noite e pede que chame o espírito de Samuel. A mulher, ao invocar, reconhece que é Saul quem está diante dela, mas ele a tranquiliza. Samuel aparece e com severidade repreende Saul por ter perturbado seu repouso. Samuel anuncia que Deus se afastou dele e que o reino foi dado a Davi. Samuel também profetiza que Saul e seus filhos morrerão no dia seguinte e que Israel será derrotado pelos filisteus. Saul cai por terra, tomado de pavor, sem forças, pois não havia comido nada o dia todo. A mulher e seus servos insistem para que ele coma algo e ele aceita. Depois de se alimentar, Saul parte para enfrentar seu destino. 1 Samuel capítulo 28. Por aquele tempo, os filisteus mobilizaram suas tropas em um só exército para combater contra Israel. Aquis disse a Davi: Sabe que virás comigo à guerra, tu e os teus homens. Davi respondeu: Tu verás do que é capaz o teu servo. Pois bem, disse Aquis,
Confio-te para sempre a guarda de minha pessoa. Samuel tinha falecido e todo Israel chorava. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade, e Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Os filisteus mobilizados vieram acampar em Sunã, enquanto Saul ajuntava os israelitas acampados em Gilboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo, e consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O rei disse aos seus servos: procurai-me uma necromante para que eu a consulte. A uma em Endor, responderam-lhe. Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: predize-me o futuro, evocando o morto. Faze-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas cilada para matar-me? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: a quem evocarei? Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganastes? Disse ela ao rei. Tu és Saul. E o rei: não temas. Que vês? A mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus me retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi. Não obedecestes à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera. Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo-o assim extremamente aterrado, disse-lhe: tua serva obedeceu-te. Expus minha vida para obedecer a ordem que me deste. Ouve agora, tu também, a voz de tua serva. Vou dar-te um pouco de alimento, para que o comas e tenhas força para retomar o teu caminho. Saul, porém, recusou: não comerei, disse ele. Entretanto, insistindo com ele, seus servos e a mulher, cedeu. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro cevado. Matou-o depressa e, tomado farinha, amassou-a, fazendo com ela pães sem fermento. Cozeu-os e levou-os a Saul e a sua gente. Tendo comido, levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Nesse belo trecho de Lucas 24, somos convidados a acompanhar a ressurreição de Jesus e sua manifestação aos discípulos. 2 discípulos caminham para uma aldeia chamada Emaús, tristes e desanimados, comentando sobre tudo o que havia acontecido. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Durante o caminho, Jesus explica as Escrituras, mostrando como era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. Ao chegar à aldeia, ele os convida a ficar. Ao partir o pão, seus olhos se abrem e eles o reconhecem, mas ele desaparece. Vamos então à leitura. Continuação do capítulo 24 de Lucas, dos versículos 13 ao 53. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estás falando pelo caminho e por que estás triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe eles: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré.
Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começado por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhe: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceu-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, para que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Neste início do Salmo 48, o salmista faz um convite solene a todos os povos para escutar a mensagem divina. Ele chama todos os habitantes da terra, humildes e poderosos, ricos e pobres, mostrando que a palavra de Deus é destinada a todos, sem distinção. O salmista afirma que seus lábios pronunciarão palavras de sabedoria e seu coração meditará pensamentos profundos, indicando que a verdadeira sabedoria vem de uma reflexão que nasce da alma. Ele declara que ouvirá atentamente sentenças inspiradas por Deus e depois as proclamará ao som da lira, unindo a música e a profecia para transmitir a mensagem divina. Vamos à leitura do Salmo. Salmo 48, dos versículos 2 ao 5. Escutai, povos todos, atendei, todos vós que habitais a terra, humildes e poderosos, tanto ricos como pobres. Dirão os meus lábios palavras de sabedoria, e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento as sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei meu oráculo.
Nesse trecho de Provérbios capítulo 26, o autor continua falando sobre a insensatez e suas consequências. O insensato é comparado ainda ao espinho na mão do bêbado, uma arma que sem controle só causa dano. Além disso, destaca que Deus recompensa a todos com justiça, mas alerta que sem sabedoria, até as boas ações podem ser mal aplicadas. O texto continua reforçando que um provérbio na boca do insensato é como um arco quebrado, incapaz de atingir seu alvo, e conclui com uma advertência forte: há mais esperança para o insensato do que para aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 26, dos versículos 7 ao 12. As pernas de um coxo não têm força, do mesmo modo uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou embriagado. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.